Meus amigos, a situação do desgoverno Lula não para de piorar a cada dia que passa. O ex-comandante militar do Planalto prestou um depoimento e deu uma declaração que colocou ainda mais o desgoverno Lula em saia justa. Temos também a informação aqui de que o GSI do Lula negou a prestar informações sobre o 8 de janeiro para a Câmara dos Deputados. Algo gravíssimo, meus amigos. Temos também aqui o general Heleno que enquadrou os deputados distritais lá do DF, porque tá rolando a CPI lá, né? E o general Heleno simplesmente deu uma enquadrada no pessoal lá, né? Vamos falar sobre isso também. E falando em CPI, vamos comentar a respeito da CPMI do 8 de janeiro, que está prevista sim para ter o seu relatório lido no dia 18, tá? Na semana que vem. Tem informações aí, o deputado Gustavo Gayer até falou sobre isso, que talvez a esquerda esteja se mobilizando para tentar desarticular a CPMI, tá? Vamos comentar a respeito, tá bom? Então desde já deixa o seu like aí embaixo e compartilhe muito esse vídeo, tá certo? Começando aqui pelo general Heleno, né? Então, como eu falei para vocês, tá tendo uma CPI dos atos do 8 de janeiro lá em Brasília, na Câmara Distrital, né? Com os deputados distritais. É uma CPI ali que, primeiro, está sendo comandada pela esquerda. Deputado Chico Valente lá que está comandando a coisa. Então, a gente já sabe para que lado está direcionado, né? Segundo, que mesmo tendo ali integrantes de direita na comissão da CPI, a CPI distrital não tem tantos poderes assim. Não pode, por exemplo, convocar ministros e tudo mais, né? Então é bem limitado. Só que o general Heleno, ele foi convidado para depor lá na CPI, né? E é óbvio que ele aceitou, né? Só que eles queriam protelar isso aí lá pro mês que vem. Óbvio que quanto mais tempo passa, mais o caso cai no esquecimento, né? E menos força, menos robustez tem. Então, o general Heleno simplesmente perguntou, não, peraí, mas vocês querem jogar o negócio para maio por quê? Eu quero ir hoje, se possível, né? Veja só, o general Heleno pede para antecipar sua oitiva sobre os atos do 8 de janeiro. Abre aspas, por que para maio? Vamos resolver isso agora. Quer dizer, o pessoal chamou ele achando que iam enquadrar, que iam colocar ele numa saia justa e tudo mais, né? Porque o general Heleno era o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional no governo Bolsonaro, né? Então, de alguma forma, eles queriam tentar ver se prejudicavam o general Heleno ou o presidente Bolsonaro, né? Só que eles caíram do cavalo. Então, olha só, vamos resolver agora, assim pensou Heleno. O general Augusto Heleno confirmou sua participação na CPI dos atos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Segundo informou o presidente da CPI, o deputado Chico Valente, Chico Vigilante, né? Perdão, Chico Vigilante, no começo da noite desta terça-feira. O militar deve depor no dia 19 de abril, né? Se Deus quiser, um dia depois aí que vai ser não instaurada, mas lido o requerimento para a instauração da CPMI do 8 de janeiro, né? A comissão mista, tanto na Câmara quanto no Senado. Sinceramente, meus amigos, eu não estou preocupado com a questão da CPMI, tá bom? No final do vídeo eu vou explicar para vocês o porquê. Agora vejam, outra notícia interessante, dessa vez aqui realmente uma bomba, tá? GSI do governo Lula nega enviar imagens do 8 de janeiro à Câmara dos Deputados. É isso mesmo que vocês viram, meus amigos. Então, o Gabinete de Segurança Institucional negou enviar à Câmara a íntegra das imagens gravadas pelas câmeras do Palácio do Planalto durante os atos do 8 de janeiro. Em fevereiro, o Ministério já havia se recusado a fornecer as gravações por meio da Lei de Acesso à Informação. Em documento encaminhado à Câmara nesta semana, o ministro do GSI, general Gonçalves Dias, voltou a alegar a necessidade de sigilo das imagens que mostram como os funcionários militares e civis da pasta agiram no ato golpista daquele domingo. O pedido havia sido feito por deputados do Novo. Por meio da lei de acesso, o GSI já havia se negado a divulgar as imagens da invasão. Bom, aí fica o questionamento, né? Por que eles querem esconder essas imagens? Quer dizer, realmente tem necessidade? Só foi pedido ali, certamente, os períodos relativos ao que interessa, de fato, né? Que foram ali os atos de vandalismo, as invasões e tudo mais, né? Ninguém está pedindo imagens dali da rotina dos funcionários militares e civis. Além do mais, essas imagens não serão expostas ao público. Elas vão para uma comissão na Câmara, onde elas serão analisadas, né? Só que é o seguinte, o GSI se negou a prestar essas informações.
Tudo bem, tem essa prerrogativa? Tem. Só que quando uma CPI ou uma CPMI for instaurada, eles não vão poder negar isso aí, tá? A CPMI ou CPI também tem poder de polícia. Pode requerer essas imagens aí e ninguém pode se negar, tá? Nenhum órgão ali subordinado ao governo federal pode se negar a prestar qualquer tipo de informação. Inclusive, a convocação de ministros ensejaria, inclusive, em crime de responsabilidade. Portanto, eles são obrigados a comparecer na CPI ou CPMI para prestar devidos esclarecimentos, tá? Então é por isso que a gente está aguardando aí ansiosamente a instauração dela. Bom, vamos aguardar aí, porque quando a CPMI for instaurada ou CPI, a coisa vai ser bem diferente. O GSI não vai poder se negar, tá certo? Agora vejam outro caso muito grave aqui, né? Então, o general Dutra diz à polícia que ligou para Lula e o presidente concordou em desmontar acampamento só no dia 9. Isso aqui, meus amigos, é gravíssimo. Vocês vão entender por quê. Antes disso, o general Dutra era o comandante militar do Planalto, tá? Então, tem um batalhão, um destacamento ali que fica responsável pelo Planalto, certo? E o general Dutra é o ex-comandante, ele foi trocado. Então, ele foi convocado ali para prestar depoimento sobre o 8 de janeiro e ele falou isso aí. Então, ele disse que conversou com o Lula no dia 9, ou melhor, no dia 8, né? Horas depois ali dos atos, e que o Lula concordou em só desmobilizar o acampamento no dia 9, né? Bom, na minha opinião, foi uma burrice isso, porque os atos ali na Praça dos Três Poderes não tinha nada a ver com as pessoas acampadas, né? Inclusive, muitos inocentes foram presos injustamente. Tem senhoras, né, de idade, de 60 e poucos, 70 e poucos anos, que estavam cozinhando num acampamento na frente em Brasília e que foram presas, né, pelos atos do 8 de janeiro lá na Praça dos Três Poderes. Cara, é surreal isso aí, mas tudo bem, é história para um outro dia. Veja só, o general Gustavo Henrique Dutra Menezes afirmou em depoimento à Polícia Federal, nesta quarta-feira, que o presidente Lula concordou com uma proposta sua para desmobilizar o acampamento montado na frente do quartel do Exército em Brasília apenas no dia 9 de janeiro. Segundo pessoas que acompanharam a oitiva, Dutra relatou ter falado com Lula por telefone na noite do dia 8 de janeiro, horas depois dos atos, tá? Por que eu entendo que isso aqui é muito grave, meus amigos? Porque se ficar exposto e provado no âmbito da CPI ou CPMI que o desgoverno realmente sabia dos atos do 8 de janeiro com antecedência, né? Conforme um ofício, um documento que circula nas redes sociais, apresentado inclusive pelo deputado Kim Kataguiri e outros, de que o governo sabia dos atos, né? Isso aqui deixa ainda mais o desgoverno em saia justa, concorda comigo? Porque se eles sabiam com antecedência, o Lula acabou de concordar, né, segundo o general Dutra, concordou, melhor dizendo, no dia 8 de janeiro, em desmobilizar o acampamento somente no dia 9. Quer dizer, se ele já sabia dos atos, então isso aqui é mais uma prova de que, de fato, ele sabia e permitiu que isso acontecesse, né? Ou seja, corrobora aí com o que o senador Marcos Duval falou, que quando a CPMI for instaurada, os documentos forem expostos e tudo mais, não tem como mais o Lula se sustentar no cargo, tá? Na minha opinião, já tem muito mais base para que ele saia, para que ele sofra o impeachment. Mas isso aqui pode ser só a gota d'água, tá? E eu espero que assim seja. Agora, antes de falar da CPMI, eu quero mostrar para vocês aqui um comportamento inusitado que a gente acompanhou essa semana aí numa comissão lá na Câmara, né? Então o deputado André Fernandes, que foi um dos que encabeçou o recolhimento de assinaturas para a instauração da CPMI do 8 de janeiro, ele chamou um deputado do PT ali para briga, né? Num bom sentido, digamos assim. Ele foi desafiado a fazer ali um acordo e o deputado do PT correu, né? Veja só. Então o André Fernandes empareda deputado petista em um acordo para o PT assinar a CPMI e adversário corre. Temos um vídeo aqui bem interessante, prestem atenção, ó. Quem não deve, não teme. É isso aí, Boulos. Por que tá com medo de ouvir o Tacla Duran aqui nessa comissão? E por que tá com medo de instaurar a CPI também, né? Eles têm moral pra estar falando que alguém aqui tá com medo, por que é que eles não assinam? Boa. Fica aqui o meu acordo. Voto favorável, se eles assinarem o nosso requerimento de CPMI do 8 de janeiro. Obrigado, senhor presidente. Vocês só admitem trocar ele por uma CPI inteira. Vocês só aceitam que ele seja ouvido. Uma oitivazinha em troca de uma CPI inteira. Você não propõe trocar uma CPI por outra CPI. Uma CPI da Lava Jato pela CPI do 8 de janeiro, de jeito nenhum. Deputado Jorge Solon, vai embora não. Vocês viram ali, né? Ei, pera aí.
Não, é porque o deputado propôs. Senhor presidente, ele propôs aqui a gente trocar a CPMI do 8 de janeiro em troca da CPI da Lava Jato. Eu sou favorável. Deputado, volta aqui, deputado. Olha, eu sou favorável. Propôs um acordo e tá indo embora. Eu também sou Olha lá, favorável. fugindo. CPI dos dois. Já teve duas. Vamos ter quantos votos? Do PCdoB, PT? Cadê? Não vai. Tá registrado, deputado. Fez um acordo aqui que foi embora, senhora presidente. Pediu um acordo e foi embora. Vocês viram ali, né? O próprio deputado do PT propôs um acordo pro André Fernandes, né? Não, vocês assinam aí o requerimento para a CPI da Lava Jato, que a gente assina a CPMI do 8 de janeiro. Propôs, o deputado André Fernandes concordou, né? Topou o desafio e ele correu, simplesmente correu. Quer dizer, cada vez mais, meus amigos, está evidente de que realmente eles sabem que o 8 de janeiro vai comprometer eles mesmos. Vai comprometer o desgoverno, vai comprometer o Lula, vai comprometer o Dino, né? Então, assim, do que eles têm medo? Até agora a gente não pode afirmar realmente que o desgoverno sabia. Tem indícios, tem acusações, né? Tem documentos rolando por aí, mas a gente não pode afirmar, né? Talvez a gente possa, se a CPMI for instaurada, e isso ficar provado lá no âmbito da CPMI, né? Então, eles sabem disso e eles querem justamente evitar que essa possibilidade se torne realidade. Eles não querem que a gente possa provar, né? E fazendo isso... E a única maneira é justamente impedindo a CPMI de sair do papel. E agora eu digo para vocês por que eu não tô preocupado. Porque, veja, tudo isso já está sendo exposto. Até a velha mídia está expondo que realmente o 8 de janeiro, né? Aliás, ficou ali martelando dia após dia, 24 horas, está na mente de todo mundo a CPMI do 8 de janeiro. Não vai sair da cabeça dos brasileiros, né? Aquele dia, aqueles atos e as pessoas envolvidas naquilo. Inclusive, tem muita gente presa injustamente. O próprio Anderson Torres, que era secretário lá do Distrito Federal, né, também foi ministro no governo Bolsonaro, tá preso até hoje. O cara tava de férias, tinha comprado uma passagem com antecedência no ano passado, não tinha nada a ver com os atos, mesmo assim ainda continua preso. Tem relatos aí que ele perdeu já 12 quilos lá na prisão, chora todo dia, né? Cara, é complicado, né? Também, você sabendo que é inocente ficar preso, é uma situação difícil, né? De qualquer maneira, por que eu não estou preocupado com a CPMI, meus amigos? Tem informações aí de que a esquerda realmente está tentando desarticular, né? Sim, tem pessoas tentando minar a CPI, mas tem muito mais pessoas, muito mais deputados trabalhando para mantê-la, tá? Então, vai sair. O Pacheco já deu a sua palavra, eu não confio no Pacheco, mas se ele fizer isso, ele vai morrer politicamente, né? Ele deu sua palavra, se ele não cumprir, ele vai morrer politicamente, né? Então, a gente se livra de um lado, de um entrave que é Rodrigo Pacheco. Vai sumir do cenário político, né? Vai se tornar aí um nhonho, um Botafogo, depois que acabar o mandato dele na presidência, né? E caso não saia a CPMI, não tem problema. A gente já tem maioria no Senado. E é um direito da minoria, né? Maioria em relação ali para formar uma CPI, né? É um direito da minoria fazer CPI, tá? Então, se não tiver a CPMI, pode haver uma CPI lá no Senado, por exemplo, com a minoria. Eu lembro a todos que Rogério Marinho teve 32 votos. O necessário para abrir uma CPI são 27 votos. Então, se não tiver CPMI, vai ter CPI, seja na Câmara, seja no Senado. Então, não estou preocupado com isso, tá? A questão é que a CPMI ou CPI independe de autorização de quem quer que seja, né? A CPI depende, mas é um direito da minoria. Então, querendo ou não, vai sair e é questão de tempo, tá, meus amigos? Então é isso. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no canal se for novo por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.